ministro da Defesa, José Múcio, afirmou no meio desse temporal em relação aos americanos, em relação aos Estados Unidos, que uma eventual invasão americana ao Brasil, a nossa estratégia mais sensata seria abrir os portões. Era um evento da Confederação Nacional da Indústria em que o ministro disse, quando foi perguntado sobre o que faria caso os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil. O ministro Múcio respondeu: temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-los, nem tem dinheiro para consertar o portão. De acordo com José Múcio, o Brasil destina cerca de 1% do PIB para a defesa percentual, um percentual inferior ao observado em outros países, o que dificulta investimentos de longo prazo em equipamentos e em tecnologia. O ministro ressaltou que o objetivo não é preparar o Brasil para conflitos, mas garantir uma capacidade de dissuasão e desenvolvimento tecnológico. Essa declaração do ministro da Defesa incomodou bastante o presidente Lula. A apuração é do âncora Gustavo Uribe e é destaque no site da CNN. O Palácio do Planalto entendeu que a fala de José Múcio foi uma tentativa de defender mais investimentos nas Forças Armadas. Mas mesmo assim, a declaração foi avaliada como inadequada, ainda mais diante da escalada da crise diplomática com o governo de Donald Trump. O diagnóstico é que, diante do mote da campanha à reeleição de defesa da soberania, Múcio enfraquece a postura do presidente Lula. Segundo relatos feitos à CNN, o presidente deve tratar do tema com o ministro Múcio, já que Lula já sinalizou que o episódio é considerado isolado e fácil de ser superado. Múcio tem uma relação de amizade bastante antiga com o Lula. O ministro já pediu, inclusive, para deixar o cargo, mas o presidente insiste em sua permanência. Caio Junqueira, apesar do presidente ter falado em superação, esse episódio pode ter marcado a relação de alguma forma, a relação entre o presidente e o ministro da Defesa? Márcio, eu não iria por aí, né? Bom, primeiro, o Zé Múcio é talvez na esplanada o político que mais tem uma relação antiga com o presidente Lula. Eu estou falando de ministros de Estado, né? Tem 77 anos, quase 78, conhece o presidente Lula há décadas e vem de uma escola de políticos, vamos dizer, antigos entre aspas, mas como algo positivo, né? Escola pernambucana de grandes políticos, extremamente habilidosos e bem-humorados também. O Zé Múcio, quando ele coloca essa fala, então, assim, ele conhece muito o presidente Lula e o presidente Lula a ponto dessa declaração estremecer a relação, né? Eu apostaria que ela incomoda muito mais o entorno do presidente Lula do que o presidente Lula em si, né? E o entorno do presidente Lula, com o qual tem divergências em relação às posturas e até a proximidade pelo próprio cargo que o Zé Múcio tem das Forças Armadas, né? Por diversas situações ao longo do governo Lula III, houve divergências em relação a linhas de defesa, de diplomacia militar, como conduzir essa relação, principalmente do petismo, com os militares. Feito esse preâmbulo, conhecendo também o ministro Zé Múcio, eu colocaria que, primeiro, não estremece a relação com o presidente Lula, e segundo, ele disse isso num tom, vamos dizer, de brincadeira, de ironia, mas escancarando a péssima situação das Forças Armadas brasileiras, te dando alguns números, né? Estados Unidos, por exemplo, a maior potência militar do mundo, o orçamento militar para o próximo ano é 1,15 trilhão de dólares. O Brasil, menos de 20 bilhões de dólares, né? O mundo inteiro, os russos, os europeus, os chineses, ampliando investimentos em defesa, porque o mundo está se armando, porque o mundo está mais perigoso, mais imprevisível e suscetível a conflitos. Temos dois grandes hoje ocorrendo, Ucrânia e Oriente Médio, né? O mundo está caminhando para 2% do PIB, 3% do PIB em investimentos militares, 4%, 5%, né? Olhando em extensão, né? Tem países que tinham optado pelo desarmamento, os países nórdicos, e agora decidiram se rearmar, né? E o Brasil está como? O Brasil está diminuindo investimento em defesa, né? Hoje é mais ou menos 1,1% do PIB e isso cada vez menor, com cortes orçamentários. Uma informação que eu tenho que uma vez
uma fonte militar me disse, me chamou muita atenção, que se o Brasil entrasse em guerra, haveria munição para apenas um dia de combate. Então, juntando tudo isso aqui, acho que a gente consegue responder que talvez a forma não tenha sido a ideal, principalmente pelo momento, né, de um alto tensionamento político com os Estados Unidos, mas o que ele colocou é que se os Estados Unidos entrassem em confronto conosco, a gente não teria a menor condição sequer de armar uma resistência.